quero convidar você para que abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18, e eu quero ler contigo o verso de número 36. Vou ler a partir do verso 35, vou fazer a leitura do texto todo. Vamos falar baseados hoje na história de Jesus com o conhecido cego de Jericó, um mendigo, que algumas enunciados desse texto trazem para a gente como informação. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Bem rapidinho, eu quero falar com você sobre isso nesta noite. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Eu, lendo essa passagem, comecei a pensar que existe um comportamento de fé que pode nos pinçar e nos tirar daquilo que geralmente é costume, geralmente é o que todo mundo vive. E eu comecei a pensar nisso, em como a gente viver dimensões distintas, experiências individuais, experiências com Deus de verdade, experiências que revelem Deus na nossa caminhada, que Deus seja revelado a nós e que nós também, de alguma maneira, estejamos revelando Deus nas nossas ações. E eu fiquei impressionado como o homem que consegue ter essa fé, que se destaca, que se diferencia, é um mendigo, é um cego. A Bíblia fala que Jesus está chegando na cidade e tem uma grande multidão o cercando, uma grande multidão disputando espaços, passo a passo, palmo a palmo, da presença de Jesus. E pelo menos neste momento aqui, nenhuma pessoa da multidão vive qualquer tipo de surpresa, qualquer tipo de experiência nova, de milagre. E quem vai viver uma experiência nova e de milagre é esse mendigo, é esse cego. E eu parei exatamente nessa expressão. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. A multidão fala da fé que a gente vive, da rotina, quando a gente se acostuma com Jesus na caminhada. Quando Jesus, para a gente, passa a ser uma experiência do domingo de manhã. Quando Jesus passa a ser alguém que mais se parece com práticas, dogmas, comportamentos da instituição onde a gente serve, onde a gente congrega, do que uma pessoa que a gente percebe perto, que a gente sente, que a gente se relaciona, que a gente fala e que a gente inclusive fala de forma aleatória. Você já percebeu que tem muita gente que ele só ora de um jeito?
E parece que essa oração se torna também aquilo que a gente chamava de reza dos católicos, inclusive, e que nós criticávamos, inclusive dizíamos, não, as rezas não são rezas que Deus quer. Oração é interação, é relação. E às vezes a gente se pega assim, fazendo orações que se tornam modelos e que se tornam rezas. E a verdade é que a gente precisa estar atento para que a relação com Jesus seja algo novo todos os dias. A gente, quando chega na casa de um amigo, ou quando um amigo chega na nossa casa e a gente se encontra, ou se encontra em qualquer outro lugar, a gente não tem protocolos que a gente guarde e diz assim, eu vou me preparar para falar do jeito correto com o meu amigo. Não, a gente sai conversando e cada encontro é uma forma diferente, é uma abordagem diferente. A nossa vida com Jesus precisa ser assim, precisa ser um emaranhado de abordagens distintas e diárias, onde a gente consiga percebê-lo próximo, onde a gente consiga não estar no quadrante daquilo que se chama multidão, do que está todo mundo praticando, mas sem vida, sem beleza, sem intervenção, sem destaque, sem a atenção de Jesus, sem Jesus parar. Porque a Bíblia fala isso, que quando este homem começa a gritar, Jesus para. E Jesus, inclusive, o texto diz que Jesus obriga eles trazerem o cego até ele. Porque se Jesus pedisse, se Jesus sugerisse que eles levassem o cego até ele, eles não trariam. Então é como se Jesus parasse e dissesse, olha, não se faz mais nada aqui enquanto o cego não chegar aqui, diante de mim. Era uma exigência, era uma ordem. E o que faz Jesus se comportar assim é justamente a maneira como a fé desse mendigo se comporta. E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar com você. Esse passar da multidão nos fala de uma multidão que não tem percepção de quem está com eles. O homem de fé clama quando alguém diz para ele, Jesus de Nazaré está passando. Então esse homem que não anda com Jesus, que não está no meio dessa multidão, agora está tendo percepção de quem realmente é esse Jesus. Você já parou para pensar que talvez você esteja caminhando uma caminhada de fé e você nunca viveu uma experiência real com Jesus? Será que você tem se desdobrado para viver uma experiência com Jesus? Será que você, inclusive, deixa eu falar com vocês que são da Casa Church hoje, que estão aí assistindo a gente, será que você, pelo menos, está atendendo uma solicitação nossa? Vamos entrar em jejum. Será que estão todos da Casa Church podem dizer, eu estou em jejum, pastor, estou jejuando? Porque se a gente às vezes não faz o mínimo, como é que a gente quer chegar no máximo? Se a gente não consegue se desprender daquilo que é rotina na nossa vida, se a gente não consegue fazer nada diferente, como é que a gente quer viver algo novo? Não espere viver coisas novas se as suas atitudes são sempre as mesmas. Você só vai viver coisas novas quando as suas atitudes forem distintas. Na multidão ninguém gritava, não era costume ninguém clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chega um cego e começa a quebrar paradigmas. E o paradigma que o cego quebra é justamente esse, ele sai gritando, porque ele quer desesperadamente uma audiência com Jesus. E quando a gente tem anseio por essa audiência, a gente para o céu, a gente para a caravana de Deus. Deus para nos chamar à presença dele. É isso que eu creio e é isso que eu enxergo aqui. A multidão toda está andando com Jesus, mas eles não têm percepção de quem é Jesus. Eles todos vão à igreja domingo de manhã, eles todos falam de Jesus, eles todos professam fé em Cristo. Toda a multidão tem esta relação, inclusive nominal. Eles são identificados nominalmente de seguidores de Jesus. Mas é um mendigo, é um cego que vai
de verdade, viver um milagre fora do tempo, fora da hora, que vai viver algo fresco. E para você viver algo fresco, algo novo, algo diferente, você precisa ter muito claro na tua mente quem é que está caminhando contigo, quem é que está de verdade do teu lado, a quem você serve e a quem você pertence. Quando a gente tem essa percepção, as coisas começam a mudar nas nossas ações, a nossa fé começa a mudar, começa a ser transformado. E eu quero crer, se você conseguir entender isso, você vai também viver surpresas de Deus. Quando a gente começa a caminhar na dimensão de que a gente não sabe tudo, não coloque a sua fé no automático, mas que a nossa fé esteja no manual. Todo dia uma novidade, a cada momento a gente precisa estar na convicção de que Deus pode nos dirigir a novos caminhos, a viver novas experiências e novas surpresas. É isso que esse homem vive. E tem uma multidão circulando Jesus, apertando Jesus, mas eles não têm um despertamento. Eles não têm uma ideia, um discernimento de quem está de verdade do lado deles. E tem um homem distante de Jesus, nunca tinha caminhado perto dele, nunca tinha estado diante dele, mas ele tinha ouvido acerca desse poderoso Jesus. E quando ele percebe que ele está perto, ele se põe a clamar. Deixa eu dizer para você, ele está perto. Ele está perto. Ele está perto num propósito desse de jejum. Talvez você diga assim, não consegui fazer, pastor. Eu digo para você, aproveite o restante dessa semana e faça. Eu digo isso porque a gente tem adolescentes, eu tenho adolescente dentro da minha casa, que está no propósito, ouviu aqui no altar, eu não cobrei, eu não impus, mas ouviu aqui no altar, aqui na igreja, e disse, vou jejuar. E domingo, inclusive, a gente estava saindo para ir para o culto, uma dessas minhas adolescentes me disse, como é que eu vou fazer? O culto vai acabar às 7, meu jejum começa às 8, a gente tem que vir voando para casa, que é a minha última refeição, que eu só vou comer no dia seguinte. Depois das 8 eu não posso comer, só vou comer no dia seguinte, depois das 11. E começo cedo estudando, e aí eu disse, a gente dá um jeito. Então essa preocupação, essa percepção que a gente tem que ter de que as coisas novas acontecem quando a gente está atento a quem a gente está seguindo de verdade. Quando a gente não põe a nossa fé no automático, mas quando a gente vive uma fé que a qualquer momento e a cada momento é uma surpresa nova. Segunda coisa a gente percebe é que a multidão não quer ver ninguém fazendo nada diferente do que eles, como eles já estabeleceram. Os rótulos, os modelos, os dogmas já são deles. E é por isso que eles se levantam para fazer o quê? Para mandar o cego se calar. Porque a multidão que não tem essa percepção de que Jesus pode parar e pode dar uma atenção e pode fazer coisas novas e diferentes, eles não estão atentos a isso. E se eles não estão atentos a isso, eles vão querer apagar a ideia de quem se despertou. Tem muita gente que tem vantagens na vida, que tem coisas que contribuem para ele ser diferenciado e ele não consegue ser. Conhece os traços faciais de Jesus, que consegue não só ouvir, mas ver a verbalização de cada palavra do seu rosto, que está próximo, atento aos detalhes, aos detalhes gestuais, a todos os detalhes de Jesus, mas não conseguem ver coisas mais profundas que um cego, que um homem cheio de deficiências, de defeitos, sem a capacidade de enxergar, um mendigo consegue ver. E na vida espiritual nós estamos cheios disso. Tem muita gente que tem uma série de deficiências na vida, mas espiritualmente é muito mais atento, está muito mais além do que aqueles que são os perfeitinhos do reino, do que aqueles que se dizem os senhores da visão, os senhores da mente, da imaginação, porque a fé é simples, a fé se comporta desse jeito.
Uma multidão que enxerga não vê, e um cego que não vê enxerga. Aleluia. Você pode imaginar isso, o que Deus promove quando a gente começa a crer da forma certa. Quando a gente crê da forma certa, conseguimos ver aquilo que os que têm privilégios não conseguem enxergar e ver. Porque Deus trabalha assim. Deus desperta em nós sentimentos. Esse homem é cego, mas o seu coração não está em trevas. Os olhos desse homem estão fechados, mas a mente desse homem está aberta para a fé e para crer em Deus. Ah, queridos, a classe social desse homem é uma classe social que o rebaixa, mas a fé desse homem o eleva, a fé desse homem o altera. Aleluia. Jesus manda chamá-lo por aquilo que ele está vivendo, pela sua fé, pelo seu pensamento, pelo seu entendimento de quem é que está diante dele. É lindo isso, quando a gente é apresentado a Jesus, pelo chamado de Jesus. Quando Jesus manda chamar a gente, pela fé que nós estamos desenvolvendo. E por último eu falo com vocês, que a multidão caminha perto, mas não aproveita. Isso fala de falta de intimidade. Eles têm Jesus perto, mas não o têm intimamente. Enquanto que esse mendigo vivia longe, mas ao se aproximar, atrai intimidade. Jesus disse: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus cura ele, a Bíblia diz que ele, daquele dia em diante, seguia Jesus, glorificando a Deus. Intimidade. Intimidade não é só caminhar perto. Intimidade não é só conhecer a caminhada. Intimidade não é só fazer parte de uma igreja. Intimidade é a gente aproveitar a porta que Deus abriu para a gente encostar a cabeça no seu ombro, no seu peito e descansar nele. Intimidade fala do quanto é que as nossas prioridades têm sido Deus, do quanto as nossas prioridades têm sido o Jesus que nos chama e que nos resgata com poder. Esse cego que está clamando estava longe, mas pelo seu clamor ele agora vai ser íntimo. Ele vai fazer parte daqueles que seguem e que glorificam. Porque os que seguiam estavam seguindo sem glorificar. Jesus estava rodeado de uma multidão que está querendo só assisti-lo, está querendo só ver qual é o próximo milagre, qual que é a próxima palavra, qual que é o próximo sermão, qual que é o próximo gesto de sabedoria. E eu quero dizer para você, viva além disso. Viva na expectativa de que muito mais do que uma palavra de sabedoria, Jesus é uma experiência real. Muito mais do que um milagre que Ele possa fazer, é o quanto eu posso tê-lo na minha intimidade, na minha vida. O quanto Ele pode transformar o meu eu, o meu íntimo, a minha pessoa. E esse cego consegue entender isso. O Senhor nos chama não para a gente ser mais um. Chega de ser mais um. Chega de ser um no meio de uma multidão que se comporta no automático. Deus nos chama para um tempo específico, para um tempo onde a gente se comporte, a nossa fé se comporte de uma forma autêntica, de uma forma espontânea e de uma forma fervorosa. Porque quando não há fervor, quando se perde a paixão pelo reino, pelas coisas de Deus, se perde também
vontade de Deus de nos ter perto. É isso que Jesus falou para uma igreja que tinha deixado de ser quente e tinha se acomodado num estágio de mornidão. Jesus disse: antes vocês fossem frios, porque se vocês fossem quentes ou frios, vocês teriam uma essência definida, mas o morno é impossível ser tragado. Com o quente, você lida com muitas coisas. O frio pode ser também administrado, mas o morno é impossível de ser tragado. Jesus não quer que você viva e continue vivendo uma fé de mornidão, uma fé moribunda, uma fé que caminha o que a multidão lhe apresenta. É hora de você viver fé. É hora de você viver uma intimidade, uma relação com Jesus extremamente definida e diferenciada, a fim de que tudo na sua vida mude. No dia em que esse cego faz isso, tudo mudou. Ele deixou a cegueira para enxergar fisicamente. Ele deixou a mendicância para viver dignamente, seguindo a Jesus, comendo do pão que Jesus multiplicava, bebendo do cálice que Jesus preparava, da água que ele dava. Este homem muda de classificação. Ele deixa de mendigar agora para viver os banquetes de Deus. E é isso que a Bíblia, e é isso que Deus fala conosco hoje. Nós fomos chamados para viver tempos de provisão, tempos de grande experiências de Deus, para deixar a cegueira, para deixar a mendicância, para deixar a pobreza, a miséria e para caminhar uma jornada cheia de novas experiências com Deus. Eu creio que esse chamado de Deus para a gente hoje é uma terça-feira em que Deus nos desperta, em que a esperança é a capacidade de sermos despertados. Levante-se hoje, porque existe um ruído, e o ruído é: Jesus está bem perto. Jesus chegou na tua Jericó. Jesus chegou na tua calamidade. Jesus chegou no teu estágio final, no teu estágio de miséria, no teu estágio de cegueira. E você precisa só se levantar hoje e começar a clamar e dizer: Jesus, eu quero te perceber, eu quero viver os teus milagres. Sem esse tipo de comportamento, a gente segue na miséria da vida, mas com esse tipo de atitude, de ação, tudo muda. Você quer uma mudança? Deixa eu orar por você. Há poder no nome de Jesus hoje. Pode trazer mudanças e alterações para a sua fé e para o seu destino hoje. No nome de Jesus, Senhor. Eu oro por estas pessoas que estão conosco, participando desta palavra, recebendo esta palavra. Agora, Senhor, por misericórdia, ouça a nossa oração. Visita esta pessoa que hoje está, Senhor, de alguma forma, vivendo estágios e fases de calamidade na sua vida. E ajude ela a se levantar hoje, Jesus. Ó, Jesus, pare tudo como o Senhor parou naquele dia lá em Jericó, na entrada daquela cidade. E mande, Senhor, com que os teus anjos chamem cada um de nós que estamos aqui clamando pelo Senhor e por tua misericórdia, para que hoje comece uma mudança e uma transformação. É na tua misericórdia que nós esperamos, Jesus, pois tu és o filho de Davi, que se compadece e que tem misericórdia e se move nela sobre aqueles que necessitam. E nós estamos assim hoje. Atenda-nos e abençoe-nos, Senhor. É a minha oração e gratidão no nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, seja com Joshua naquele hospital, seja com a Mel e com o Josias e o Vitor, esta família que tanto precisa desta ação de Deus e deste envolver de Deus. E juntos neste propósito, digamos amém
Deus te abençoe, fique na paz e até domingo.